vai trazer a palavra nessa noite. Vocês conhecem o pastor Luiz. Pastor Luiz, o seminário Casa do Pai. Esse seminário agora nós vamos ter dia 5 a 15 de setembro. Não é um seminário, mas é uma escola. Vai acontecer a primeira semana e a segunda semana, todos os dias à noite, sábado, domingo não. Então nós vamos ter esse seminário, essa escola Casa do Pai. Ele vai falar sobre isso. O valor é um pouquinho mais alto, porque são 10 dias de escola. Então você que quer investir na sua vida, quer conhecer mais, quer se aprofundar, o pastor vai trazer uma equipe de mais 5 pessoas, ele mais 4 pessoas, e haverá um tempo aqui muito bom nessa escola, chamada Escola Casa do Pai. E o feedback que nós tivemos agora do seminário Casa do Pai, nós tivemos mais de 380 pessoas inscritas. Então muita gente foi abençoada, e nós vamos ter agora a Escola Casa do Pai, 5 de setembro até o dia 15 de setembro. E o pastor vai falar mais sobre isso. O investimento interno para a nossa igreja é R$60. Você pode pagar este mês, o mês que vem e a terceira parcela. Então nós vamos estar preparando isso daí para você. Vale a pena fazer. Você faz curso técnico, se aprimora, você quer se aprimorar na vida cristã, vale a pena investir isso na sua vida. Então, um investimento de R$60 para você, para esse período, tá? Vamos orar agora. Nossa, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida do pastor Luiz, pela instrumentalidade, tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele. O Senhor, quando ele aqui esteve, foi o dia do aniversário do meu casamento, 24 anos. E, ó Pai, nós estamos agora recebendo ele num tempo de bênção para a nossa igreja, e já projetando grandes coisas que irão acontecer em setembro na escola Casa do Pai. E queremos pedir, Pai, que o Senhor use poderosamente nessa noite, que haja um fluir da Tua graça sobre a vida dele, como tem acontecido em todos os dias. E nós pedimos que isso aconteça hoje também. Abençoa-nos com a Tua palavra, prepara o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sobre isso que é a vontade. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar com você essa noite. Pai, muito obrigado por essa noite. Senhor, esses dias em que estive presente, eu creio, Senhor, que eu pude ver que foram dias de alegria, dias de avivamento, dias de paz. Senhor, eu quero batizar esse tempo aqui como o tempo da uva, Senhor. O tempo do vinho novo, o tempo de alegria, tempo de restauração, tempo de renovo, tempo de cura, tempo de paz, tempo de vida. Eu quero te agradecer, Pai, pela chuva que veio sobre essa cidade. Eu quero te agradecer porque isso é uma simbologia profética, um sinal profético de chuvas de graças, chuva temporânea, Senhor, chuva serôdia, de um tempo de refrigério, de paz, de descanso. Que o descanso e a paz do Senhor venha sobre esta cidade, venha sobre esta igreja, venha sobre cada família aqui representada, que a alegria do Senhor, a palavra do Senhor, meu Deus, venha como refrigério e paz sobre essa cidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua cura, a tua restauração. Nós chamamos de dias de cura e restauração, dias de glória. Muito obrigado, Senhor, pelo avivamento que está sendo derramado neste tempo. Nossos corações expressam gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta primícia que é o dia de hoje, Senhor, desta semana. Nós queremos ofertar esse tempo como culto de adoração ao Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor já liberou para as nossas vidas nesta noite.
Obrigado por teu propósito, obrigado por teus planos, obrigado por tua paternidade, por teu amor, por tua misericórdia, por tua piedade, por teu perdão, por tua graça. Pai, muito obrigado, porque o teu amor é imutável, porque ele insiste e persiste em ser sobre nós, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor conhece aos nossos corações a criança dentro de nós, que muitas vezes pode estar ferida, machucada, com medo, mas que o Senhor quer se revelar como um Pai que tem como propósito abraçar essa criança, protegê-la e curá-la, para que ela possa crescer de uma forma saudável. Senhor, muitas vezes essa criança constrói mecanismos de defesa com o propósito de se proteger, e dentre elas é o orgulho. E nós clamamos por tua misericórdia em nome de Jesus. Pai, vem em nome de Jesus operar a tua cruz em nós. Vem nos fazer descobrir o poder da humilhação em nome do Senhor Jesus, de forma que isso nos traga a perfeita paz do Senhor e a tua cura para toda e qualquer área que esteja endemoniada em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque a humilhação é uma das maiores armas da batalha espiritual. E nós queremos te agradecer por tua palavra, queremos te agradecer por tuas mãos. Muito obrigado, meu Senhor. Espírito Santo, a direção é tua, vem nos influenciar, vem nos ensinar todas as coisas, vem salvar este ambiente. Nós queremos, em nome de Jesus, declarar que dependemos de ti. Que o teu sangue e o teu nome, ó Cristo, possa calar toda e qualquer voz que não é tua, ensurdecer, cegar e amudecer os espias enviados, quer de forma humana ou espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra encontra terra fértil em nossos corações. Que venha o teu reino e a tua justiça em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Todos acharam? E diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então nós temos nessa noite aqui uma mensagem que na verdade é um caso clássico e uma aula básica e clássica de batalha espiritual. E ela assim, é bem interessante. Eu acredito que muitos de nós, durante muito tempo, meditou e leu e releu e meditou novamente nesta mensagem, tentou discernir, tentou entender. Parece que ela não se encaixa muito em algumas coisas, parece que ela não se encaixa muito bem naquilo que é o caráter de Cristo, parece que é meio que estranho certas atitudes de Jesus, o desespero dos discípulos, parece que essa mulher não se toca. Então assim, é uma mensagem muito interessante e vale a pena nós meditarmos nessa palavra nessa noite, caminharmos sobre essas águas.
A raiz de 90% dos nossos problemas e conflitos é um só. Olhe para o seu irmão e diga: orgulho. 90% dos nossos maiores problemas e conflitos é apenas uma coisa, e essa coisa chama-se orgulho. Quando nós estudamos sobre a personalidade humana, nós descobrimos que o orgulho, ele é como que um bloco que faz parte de toda uma parede ou um muro, e o nome desse bloco chama-se orgulho, mas juntamente com esse bloco tem outros para formar essa parede, e dentre eles também tem outros como rigidez, como sofisticação, como perfeccionismo, ódio, agressividade, ira, obstinação, não ser ensinável. E o último bloco que compõe essa parede, chamada parede da rebelião, é a própria rebeldia em si. E um dos blocos que compõe a estrutura dessa parede, que é uma parede de defesa, chama-se orgulho. E há quem diga que o orgulho é como um mau hálito. Quem tem não sabe que tem, só sabe quem está na frente. Quando nós estudamos sobre o ego humano, sabemos que ela está dividida em 4 partes, segundo alguns pesquisadores. Tem o ego aberto, é aquele ego que quem está fora vê, mas quem está dentro também vê. Você pode olhar para si e ver que você está com uma determinada cor de roupa, você está usando certos adereços, e quem está fora, que está olhando para você, também está vendo a mesma coisa que você. Esse é o ego aberto. Quem está fora vê, quem está dentro também vê. Em seguida vem o ego fechado, aquela pessoa que quem está fora, ela vê, mas quem está dentro não vê. Por isso chamado de, ego cego, não fechado. É esse aí onde se encontra o orgulho. O orgulhoso, ele não se enxerga orgulhoso. Porém, quem está diante dele vê características, expressões, atitudes de orgulho e tenta mostrar para ele isso, mas ele não enxerga. Então é como um mau hálito, só sabe quem está na frente. Quem tem em si não consegue perceber isso. Está dentro do ego cego. Depois vem o ego fechado. Quem está dentro vê. Tem coisas que você sabe que muita gente lá fora não sabe. E depois, para mim, vem o pior de todos eles, que é o ego oculto. Quem está fora não vê, mas quem está dentro também não vê. E aí que estão os abusos, e aí que estão os traumas que um dia você decidiu apagar da sua mente, aonde só o Espírito Santo vai trazer, se assim um dia você quiser, à luz tudo que um dia aconteceu, para que você seja livre de um cativeiro. Então o orgulho, ele faz parte do ego cego. Então é bem interessante, porque temos aqui uma das aulas mais profundas sobre batalha espiritual, ministrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É aqui que muitas pessoas têm perdido a batalha, pois se deixam levar pelo orgulho e pelas feridas. Existe algo mais nocivo que o poder dos demônios alojado em uma pessoa. O maior desafio de Deus hoje não é Satanás, não é toda a sua hoste, todo o seu exército, toda a hierarquia demoníaca, não são principados e potestades. O maior problema de Deus hoje, olhe para o seu irmão e diga, é o meu e o seu orgulho. Sabe por quê, gente? Porque o problema com Satanás e todos aqueles que caíram junto com ele já foi resolvido há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Senhor Jesus Cristo. Já é fato, ponto. A guerra já está vencida, e estamos vivendo em guerra, porém uma guerra já vencida pelo próprio Cristo. Mas o maior desafio de Deus hoje é justamente o problema do orgulho humano. A mulher cananeia é um símbolo da igreja gentia, debaixo da maldição de Cão, um dos filhos de Noé. Muitas maldições são perturbadas e perpetuadas por um esquema fundamentado em orgulho. Quebrar esse esquema pode ser um dos maiores desafios para Deus em relação à vida de alguém. Não é difícil você mapear, fazer uma investigação da vida de uma pessoa e até mesmo da nossa própria vida, você investigar sobre você, sobre as suas raízes, como foi sua gestação, você fazer a linha do tempo, como você foi concebido, como foi sua gestação, como você nasceu, se de cesárea, se de parto natural, se de parto humanizado. Inclusive, na escola que irá acontecer aqui, nós vamos trazer uma professora que ela vai falar muito bem sobre isso.
parto cesáreo e parto normal e humanizado e as suas consequências, os traumas que perduram até hoje em nossas vidas mediante um parto não saudável. Gente, depois que eu ouvi ela falar a respeito disso, eu comecei a identificar algumas coisas na minha vida, e isso é muito sério. De uns tempos para cá, essa ideia do parto humanizado feito na bacia de água está voltando à tona. O nosso país é o país que mais pratica no mundo cesárea, 52%. Cesárea é bênção? É. Mas a cesárea tornou-se um negócio. Cesárea é uma estratégia de salvar a vida tanto da mãe como da criança, mas tornou-se um negócio e tem trazido muitos danos emocionais a muitas crianças. Uma geração que está hoje sofrendo essas duras consequências. Então não é difícil você fazer a investigação da sua própria vida ou da vida de alguém, bem como de nossas famílias, podendo fazer uma leitura acertada da real situação espiritual que tem assolado algumas ou várias áreas específicas. Normalmente os sintomas são evidentes e denunciam uma realidade que precisa ser mudada: rebelião, divórcio, miséria, dívidas, imoralidade, doenças, abortos e etc. São fortes indicativos de uma maldição que já vem rolando como uma bola de neve desde nossas gerações passadas. Diante disso, temos duas alternativas: ou continuamos nos autoafirmando e tentando tapar o sol da peneira, ou vamos ao Senhor Jesus pedindo ajuda e nos dispomos a pagar o preço que é o tratamento que Deus pede. Então, qual é a chave para tratar com orgulho? O discernimento de Cristo. Todo cristão, ele tem discernimento. Discernir não é difícil. Você olha para duas cores, por exemplo, preto e branco, você pergunta para uma pessoa: que cor é essa? E você aponta para a cor preta, ela vai dizer preta. Você aponta para a branca e pergunta que cor é essa, ela vai dizer branca. Isso é discernimento. Você fazer o discernimento, você vê a diferença entre uma coisa e outra. Então o discernimento é algo que ele também é espiritual, e todo bom cristão que um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele tem o dom de discernir, inclusive os espíritos. Ele só precisa conhecer bem esse dom e começar a desenvolvê-lo. Mas todos nós temos o discernimento. Existem situações em que você está vivenciando certas batalhas e você precisa do discernimento do Espírito de Deus, porque tem coisas que só Ele vai trazer à luz. Só Ele vai revelar. E aqui entra a chave da libertação, que foi o discernimento de Jesus na vida dessa mulher, Sirofenícia ou Cananeia. Então, temos em pauta o caso clássico de batalha espiritual, onde Jesus mostra o seu discernimento de como é importante saber provocar nas pessoas ações que provocam libertações. Você trabalha com aconselhamento, a pessoa ela vem com o problema dela, ela expõe o problema dela diante de você, ela entrega a responsabilidade dela para você, ela quer que você resolva o problema dela, muitas vezes como no passo de mágica, no estalar dos dedos, entende? Ela quer te manipular de uma certa forma, seja passiva, seja ativa, indiferente ou competitiva. Mas o que nós precisamos diante de uma situação dessa? Dependência do Espírito Santo, discernimento do Espírito de Deus. Você responde ao desejo da pessoa, porém você precisa gerar uma consciência acerca do problema dela e devolver o problema para ela. Você não pode resolver o problema que só é Jesus tem a capacidade de resolver. Você pode orientar, você pode aconselhar, você pode instruir. Você tem que provocar na pessoa uma ação em que ela própria vai trazer libertação para a própria vida dela, e foi isso que Jesus fez. Jesus provocou uma ação naquela mulher que ela própria chegou ao ápice da resolução do seu problema. Ela mesma acabou sendo a maior responsável pela libertação da sua filha, que estava horrivelmente endemoniada. E nós vamos entender isso um pouco melhor. O caminho para algumas libertações envolve passar por provas duríssimas. Ao sermos provados e tratados por Deus, a libertação, ela como se fosse automática. A questão aqui não é vencer os demônios, mas sermos vencidos por Deus. Olha, você me pergunta: você quer ser vencido por Deus? Então diga para ele: você tem que passar por duras provas. Esta mulher simplesmente precisava ser alinhada com um princípio específico de Deus que resultaria
em uma solução radical do seu problema. Jesus simplesmente foi na raiz da situação espiritual dela. Ele não fez rodeios, mesmo correndo um grande risco de ser terrivelmente mal interpretado, como muitos de nós talvez o mal interpretamos ou não o entendemos ao ler este texto. É interessante que talvez você tenha passado por situações e circunstâncias em que de repente você fala assim: eu não acredito que eu estou passando por isso. Alguém já disse essa frase? Meu Deus, não é verdade? Ou então de repente você fala assim: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Justo comigo, logo eu? Tão certinho, tão bonitinho, tão crentinho, não é verdade? Mas perceba que até com o seu lado bonzinho e com o meu lado bonzinho, Jesus também quer tratar. Ou então de repente você passa por uma situação e você diz assim: ó, eu não acredito que eu estou passando por isso de novo. Então quando você passa por uma, por duas, por três, é como está repetindo a série. Você está sendo reprovado, você não está discernindo a prova. Aí sabe o que a gente faz? A gente parte para aquilo que é fácil, para aquilo que é rápido. Nós partimos para regras, receitas, nós partimos para religiosidade, nós partimos para campanhas do feijão, do macarrão, do arroz, da farinha, do não sei o que lá. Aí daqui a pouco você começa naquela sessão de exorcismo: sai, Satanás! Sai, diabo! Em nome de Jesus! Alguém já fez isso? Ninguém quer levantar a mão? Pois é. Lá em Salvador eu conheci uma colega que ela falou assim: ah, está repreu. Eu digo: como é que é isso, repreu? Repreu? O que é isso? Aí eu entendi que é estar repreendido, só que reduzidamente na gíria. Está repreu. Repreu, gente. Como assim está repreu? Não existe isso. Nossa, a Bíblia é segundo a gíria. Se vacilar, você vai sair. Já imaginou nisso? Não é uma ideia boa? Será que alguém que não quer inventar isso? Olha só, a gente alcançar muita gente. Bíblia é a linguagem da gíria, da repreu, não é? Em nome de JC, olha só. Eu quero salvar os irmãos da parte de JC, não é? Olha só, que coisa, não? Tá, vamos deixar de viajar, vamos voltar aqui. Então é uma situação bem interessante quando nós paramos para discernir. E por várias vezes passamos por situações que têm sido repetitivas, então nos repreendendo em nome de Jesus. Parece que se a gente gritar um pouco mais, talvez saia. Parece que é pela estridência da voz, ou pela intensidade da voz. Muitas vezes estamos clamando desesperadamente: sai Satanás, sai em nome de Jesus. Enfim, como é que faz para repreender? E parece que quanto mais a gente grita, quanto mais a gente expulsa, menos ele sai. Parece que fica pior. Parece que toda vez que você expulsa, vem mais. E chega um ponto que você começa a desesperar. Aí de repente parece que quanto mais você ora a Deus, quanto mais você chora, quanto mais você clama, parece que as suas orações são como munição perdida que ao bater nas paredes ricocheteia, não passa do teto. Alguém já teve aquela sensação de orar e a oração não passar do teto? Ninguém quer levantar a mão também? Que coisa, né? Ou então parece que ele não está ouvindo. Parece que ele foi dormir um pouco, como se Deus dormisse, né? Não dormirá e nem dormirá o guarda de Israel. Mas parece que dá uma sensação que ele dormiu. Às vezes dá uma sensação como que ele foi dar uma saída básica. Foi dar uma saidinha, foi dar um rolê, né? Como a gente fala. Ou simplesmente, não sei, está ouvindo um som, o som dos anjos, botou lá o fone e ficou, e a gente está gritando e parece que ele não ouve. A oração parece que não passa no teto, parece que o céu é de bronze. Parece que quanto mais repreendemos, menos esse diabo ele sai, até que você chega em uma conclusão: que não é para a estridência da voz, que não é que ele está surdo ou foi passear ou está dormindo, que não é que não passou do teto a sua oração. O problema não é o diabo, o problema é que é Deus mesmo que está te resistindo. Não é o diabo que está te resistindo, mas é o próprio Deus que está te resistindo. Pois em sua palavra ele afirma que ao soberbo ele
ele resiste, ele abate, mas ao humilde ele exalta. Então o problema não é os demônios, e em muitos casos o problema somos nós mesmos. Então Jesus simplesmente foi na raiz da situação espiritual daquela mulher. Ele submeteu aquela mulher a um processo de humilhação que, correspondido, seria talvez o único caminho para uma resposta sobrenatural de Deus. Jesus estava levando aquela mulher a provocar esta resposta que ela tanto queria. É interessante como existem muitas rotas e armas de libertação. Podemos aqui citar o jejum, a oração, a intercessão, pesquisas. Existem várias armas: unidade, intercessão, mas também uma das armas mais agressivas na batalha é a humilhação, o poder da humilhação. O sangue de Jesus, a palavra de Deus, enfim. Então, nestes casos, percebemos uma entidade demoníaca atuando na vida da filha dessa mulher. E aí começamos a ver o doloroso processo de libertação a que esta mulher, e por que não dizer intercessora, foi submetida. Alguém que está disposto a ser intercessora ou quer ser intercessora? Alguém? Olha para o seu irmão e diga: se prepare para duras provas. O que fazer quando Deus começa a agir de maneira terrivelmente estranha conosco? Então nós vamos perceber algumas respostas na atitude dessa mulher. É interessante que essa mulher ela vem desesperadamente correndo, como toda e qualquer mãe que corre desesperadamente ao posto de saúde, como toda e qualquer mãe que corre desesperadamente para salvar o seu filho, para buscar comida para esse filho, para buscar saúde para esse filho, para buscar uma provisão. Uma mãe, se ela vê um filho se afogando, mesmo não sabendo nadar, ela mergulha nesse rio, ela salva o filho, até morrer afogada, mas ela salva esse filho. Uma mãe, quando vê o filho doente, ela desesperadamente vai no posto de saúde, ela faz qualquer coisa. Se ela vê esse filho com fome também, ela faz qualquer coisa. E não foi diferente com essa mulher. Ela veio desesperadamente correndo atrás daquele que ela sabia que teria resposta, teria solução, teria cura, teria libertação para a filha dela. E ela conhecia muito bem quem era Jesus, porque ela o chama por seu nome messiânico: Jesus, filho de Davi. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia de quem se tratava. Ela sabia do que ele poderia fazer. Então desesperadamente ela vem correndo e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu não sei se você já chegou a ver alguém endemoniado, mas alguém horrivelmente endemoniado deve ser um negócio muito violento. No mínimo já vimos o Exorcista, o Exorcismo de Emily Rose e outros filmes horríveis que tem por aí, de exorcismo. Então eu fico imaginando, quando ela fala: minha filha está horrivelmente endemoniada, eu acho que é naquele grau para lá. Ela veio desesperada, clamando por Jesus. Imagina, de repente você vem correndo: pastor Wilson, por favor, vai lá em casa, porque minha filha está horrivelmente endemoniada, meu marido e minha esposa. E aí o pastor Wilson simplesmente faz o seguinte, ó: ele não dá nenhuma palavra. Para você que conhece bem o pastor Wilson, isso é do caráter dele? Sim ou não? Você vai dizer que sim? Brincadeira, gente. E você acha estranho aquela atitude dele? É um homem que ele está aqui em aflição com ele mesmo. De repente alguém liga, ele para a aflição dele para atender a aflição dos outros. Eu vi isso esses dias aqui. E de repente ele não dá a mínima.
E não é um homem, é uma mulher que está clamando por um homem. O homem tem a tendência de ouvir muito mais uma voz de uma mulher pedindo socorro do que um outro homem pedindo socorro. E simplesmente ele ignora. Aquilo é muito estranho. Aqui não está de acordo com o caráter do pastor Wilson. Aqui não estava de acordo com o caráter de Jesus. Jesus sempre socorreu, respondeu, abençoou. Mas aquela mulher, simplesmente, ele nem sequer lhe deu palavra. A resposta para aquela mulher foi o silêncio. Quando alguém chama por você e que você não responde, como é o nome disso? Alguém sabe? Ou você nunca passou por isso aqui na cidade? Aqui não acontece não, de alguém falar e eu não responder? Qual é o nome disso, gente? Não entendi. Ignorar, rejeição. Mas tem outra palavra. Indiferença, dá um gelo. Aí já vai para gelo, aí, tá vendo? A gente tem que fazer a Bíblia mesmo. E Jesus deu um gelo na mulher, já pensou? Pô, não seria legal isso? A galera ia sacar na hora. Vendo a mulher, vendo a mina clamando por Jesus. Jesus, ajuda meu guri, ajuda meu pivete, ajuda meu... Jesus deu um gelo na guria. Ó, achou? Cara, nós estamos tendo uma ideia aqui, viu? Eu acho, já pensou? Gente, olha, a gente ia fazer sucesso. Pensa nisso. Deu um gelo, né? Gostei do gelo, vamos lá. Jesus no momento foi aquele homem de gelo, deu um gelo nela. Ele simplesmente rejeitou, ele a despreza. Jesus teve um comportamento de uma pessoa indiferente. Sim ou não? Jesus indiferente? Como é que pode? Mas isso não está de acordo com o caráter dele. Não lhe respondeu palavra quando o silêncio de Deus confronta o nosso desespero. É quando você clama, grita, chora, berra, mas parece que ele não está te ouvindo. E você já teve essa sensação de você gritar, clamar, desesperar, e parece que a sua oração não passa do teto, bate nas paredes, parece que ele não está te ouvindo. Você tem uma sensação de estar sendo vítima de uma indiferença. Jesus dando gelo em você. Olha que coisa. Deus se cala. Aquela sensação de vazio e dor atravessa nossos corações. A única resposta que temos diante do nosso clamor é a solidão. Jesus de fato criou um clima muito chato. Ele desprezou aquela mulher. Tamanho foi o constrangimento que os discípulos tentaram melhorar a situação. Por um momento, eles estavam sendo mais espirituais do que o próprio mestre, quando diz: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Em outras palavras, Jesus, você não está vendo não? Está com problema de audição? A mulher está te gritando. Dá uma atenção para ela. Pelo menos, já que não quiser atender, ouve ela, diz meia dúzia e manda embora. Mas eles nunca viram Jesus se comportar daquela forma. E eles chegam até Jesus e falam assim: olha, para não ficar feio para nós, porque você não está agindo desse jeito, o que está acontecendo? Despega essa mulher, manda ela embora. Você não está vendo que ela está te gritando? Você não está ouvindo que ela está atrás de você te chamando? Manda ela embora pelo menos, dá uma atenção. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. E parece que Jesus não estava preocupado com o que iam pensar acerca dele por não responder a essa mulher. Parece que Jesus não estava nem tão pouco preocupado com o que iriam pensar a respeito da reputação dele por não responder a essa mulher, por estar sendo indiferente, por não lhe responder palavra, por estar lhe dando um gelo. Olha que coisa. Aí então vem mais um golpe de Jesus nessa mulher, a discriminação. E ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É quando a Bíblia aqui clama ao Senhor, clama, e o Senhor vem a Mirandópolis e diz assim: eu vim em Mirandópolis somente para os da Universal. Já pensou nisso? Eu vim senão para os da Assembleia de Deus. E está a gente clamando atrás de Jesus. Jesus fala assim: não, eu só vim para os da Assembleia de Deus,
Fala para eles que minha agenda está cheia, não tenho tempo para ir. Já pensou nisso? Como você se sentiria? É quando muitas igrejas até estão clamando por mais membros para que a igreja encha, mas que a igreja que enche é do vizinho. É quando você está pedindo para Deus te abençoar, mas que abençoado é o seu irmão do lado. Mas não é esquisito isso? Eu vim senão para os da casa de Israel. Então ele fala isso para essa mulher. Ele só veio para os de Israel, ele não veio para os da Grécia, ele não veio para os do Brasil, ele não veio para os da África, ele não veio para os da Europa, ele só veio para os da casa de Israel. Imagina você ouvir isso. Qual é o impacto psicológico se você ouvisse Jesus dizendo que veio para uns e para outros não? Que veio para o seu esposo, mas não para a sua esposa, que veio para a sua esposa, mas não para o seu esposo, que veio somente para uma classe social de pessoas, para determinadas famílias, que veio só para um certo continente ou para certas nações, e que ele veio somente para certas denominações. Como você se sentiria? Jesus disse: eu vim senão para os da casa de Israel. Era grega, cirofenícia de nação. Aquela mulher era grega, cirofenícia de nação. E quando pensamos em Grécia, pensamos em filosofia, pensamos em toda a cultura ao belo, todos os sofismas, todas as teorias, enfim, os homens mais inteligentes, psicologia, mitologia, enfim. A Grécia até hoje é um modelo padrão para o mundo inteiro, em muitas coisas, dentro dessa área, principalmente o culto ao belo, padrão de beleza, enfim. Então, quando pensamos em Grécia, nós pensamos nisso, e essa mulher, ela era grega, cirofenícia de nação, ou seja, orgulho nacional. Eu sou grega. Aí outra fala assim: eu sou brasileira. Já pensou? É quando você fala assim: eu vou morar na Suíça. Uau, eu vou morar no Brasil. Orgulho nacional. E essa mulher, ela tinha esse orgulho dentro dela, porque ela era grega. O ponto onde aquele demônio que agora possuía sua filha se apoiava. Ela era grega, ou seja, da elite cultural vigente, muito culta, também talvez rica, bem posicionada na sociedade, mas com um problema literalmente demoníaco, que dinheiro nenhum na face da terra iria furar. Cultura nenhuma, filosofia nenhuma, ideia nenhuma, conhecimento nenhum, teoria nenhuma iria curar. E Jesus precisou tocar neste ponto. Aqui talvez esteja a raiz de orgulho, a superioridade. É como muitas nações se sentem em relação a outras nações. Certas informações são chaves tremendas que explicam a situação espiritual que a pessoa vive. Por isso que em aconselhamento, uma das coisas que mais nós fazemos, eu particularmente procuro saber de quem a pessoa descende. Você descende de quem? Quais são os seus ascendentes? Você descende de que raça? Italianos, portugueses, indígenas, holandeses? De que raça você descende? Porque todas as raças têm suas bênçãos, mas também têm as suas maldições. Eu já testemunhei grandes curas por fazer uma oração redentiva de raça. Olha, gente, foi uma coisa assim tremenda. Então é muito importante você conhecer a sua ascendência. E Jesus, então, ele sabia que ela era grega, e ele sabia exatamente aonde atingir. Este foi talvez o principal ponto onde o discernimento de Jesus se embasava. A partir disso fica fácil delinear um procedimento que vai provocar a libertação necessária.
Todo preconceito revela uma idolatria em relação à nossa reputação, e isso precisa ser tratado. Um outro golpe fortíssimo contra a insistência daquela mulher: a provocação racial. Eu vim senão para os da casa de Israel, eu não vim para os gregos. Ele disse isso para essa mulher em outras palavras: minha querida, eu não vim para os gregos, eu não vim para você, eu vim senão para os da casa de Israel. Quantos de nós não temos orgulho da nossa denominação? De onde você é? Eu sou da PIB, Produto Interno Bruto. Não, Primeira Igreja Batista, gente. Outros, você quer ver uma aula de orgulho denominacional? Marcha para Jesus. Virou um caos, virou uma vergonha, virou uma palhaçada, onde cada um bate no peito com a sua faixa denominacional, se vangloriando disso, disputando posição. Qual o carro alegórico que vai sair na frente, qual que vai sair atrás, qual que vai sair no meio, porque eu estou aqui há tanto tempo, e que não sei o quê, e que eu tenho tantos membros. Orgulho denominacional. Sou quadrangular, sou Assembleia de Deus. Eu lembro de uma época, na década de 80 e até 90, em que, independente de qual denominação você fosse, você cumprimentava o outro: paz do Senhor, meu irmão, paz seja contigo, graça e paz. Cada um saudava de uma maneira, mas saudava. Hoje não, você passa: paz do Senhor, meu irmão. Eu já vi expressões tipo: eles não são nossos irmãos, eles são nossos primos. Primos? Que coisa! Na linguagem da gíria de hoje, sabe como é que eles iriam dizer? É o chegado. Primos? Mas que primo? Já não nos cumprimentamos, já não falamos um com o outro, porque nos julgamos mais corretos que o outro e chamamos o outro de desviados, porque lá faz isso, faz aquilo, usa aquilo, usa aquilo. Orgulho denominacional. Quantos de nós não estamos pecando por isso? Isso é indicativo de uma idolatria denominacional. Como pode uma igreja em uma cidade conquistar a cidade para Jesus se nós estamos divididos, a começar pelo orgulho denominacional? Impossível. É como se Jesus, ao vir buscar a igreja, viesse buscar a esquartejada, porque assim nós estamos. Primeiro ele vem buscar o pé, depois a canela, depois o joelho, depois a coxa, depois o quadril, depois ele vem pegar os braços, depois ele leva a cabeça, ele vem pegar a dor esquartejada, porque assim que nós estamos, por causa do orgulho denominacional. Mas perceba que nem os ossos de Jesus na cruz foram quebrados, mas parece que nós fazemos questão de esquartejar o corpo de Cristo. Quando você insiste em esquartejar o corpo de Cristo, isso é indicativo de que você não tem um coração pacificador, você tem um coração rebelde, porque só os rebeldes são orgulhosos, e só os rebeldes habitam no deserto. E hoje, pelo menos, a gente falou sobre deserto. Eu vou te falar uma coisa: deserto não é brinquedo, não. Deserto é fatal. Se você não estiver com Deus no deserto, você vai sucumbir. Quantos de nós? Orgulho de ser brasileiro, mas que orgulho que é, gente? Eu tenho orgulho dos meus filhos, não tenha não. Eu vou te dar um conselho: não se sinta orgulhoso dos seus filhos, sinta-se honrado por ser pai e mãe deles. É diferente, é melhor, é saudável. Orgulho de quê? Aonde isso vai te ajudar, te edificar? Para que orgulho em relação à denominação? Para que orgulho em relação ao teu nível social? Para que orgulho em relação aos teus títulos? Para que orgulho em relação à tua linhagem, à tua posição? Uma vez eu vi um pastor, um professor meu no Instituto Teológico, ele falou assim: eu não sei para que tanto orgulho, a gente vai no shopping, tá aquelas pessoas com aquela pompa, toda aquela ostentação, aí o cara vai lá no banheiro, se espreme todo, depois sai todo sem traço, olha para um lado para o outro. Gente, eu ri tanto quando ele falou isso. Ele fala assim: o cheiro é o mesmo, a cor do sangue é o mesmo, o xixi também não muda muito, é amarelo também. Eu disse: caramba, né, que faz sentido isso? Então, orgulho de quê?
Você ri. Vocês esqueceram. E ele pega bem nesse conflito dela. No fundo, Jesus estava também dando uma lição aos discípulos que eram muito fechados para outros povos, exemplo, Pedro e Cornélio. Mas mesmo assim, aquela mulher ainda numa posição de intercessão o adora, dizendo: Senhor, socorre-me. Primeiro, ele não disse palavra para essa mulher. E ela continuou. E ele diz: eu não vim senão para os da casa de Israel. E ela continuou gritando. Primeiro ele não responde nada, ela persiste. Depois ele diz: eu vim senão para os da casa de Israel. Ela persiste. Socorre-me. E aí vem o terceiro golpe. A terceira resposta de Jesus: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos... Jesus chamou essa mulher de quê, gente? Olha que louvor maravilhoso. O perfeito louvor não vem deles. Parece baleia até. Não parece que a gente falou. Que nota, não? É porque a gente não para meditar, né? Acha que é barulho, mas é louvor, né? Viu como responde? Estão vendo? Nós precisamos falar a linguagem. Gente, sabe qual é o problema nosso? Que a gente não fala a língua dos filhos. Aí os filhos também não falam a nossa língua. E a gente não fala direito, fala direito. Meu Deus, que coisa. Vou colocar aqui, gente. Perdi. A ofensa. Então, Jesus chamou essa mulher de quê, gente? Vocês que estão dizendo, eu não falei nada. Mas é isso mesmo. Agora imagina. Você clama, clama, clama. Jesus não te fala nada. A pessoa não te fala nada. Você torna a clamar. Aí então você ouve a pessoa dizer assim: olha, eu não vim senão para essa família, eu não vim senão por você, eu não vim para você, eu vim para esse povo aqui, ó. Eu vim para esse grupo. Eu não vim senão para a igreja X, eu não vim senão para os brasileiros, eu não vim senão para os da casa de Israel. Ou seja, você não enquadra, você não é brasileira, você não é da PIB, você não é desse grupo, você não é da liderança. Como você se sentiria? Aí você torna novamente a insistir com Jesus. E Jesus fala assim: não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cães. A pessoa diz assim para você: eu não vou tirar da boca dos meus filhos para dar a cachorro. Imagina isso. Jesus primeiro é indiferente. Depois ele vem e parece que ele dá um golpe de discriminação racial, mostra-se racista. Depois ele vem e ofende. Ele desce o nível e chama a mulher de cadela. Gente, isso é muito crítico. Isso é muito sério. Olha só essa ação. Jesus agora estava tocando na dignidade humana daquela mulher. Jesus desceu o nível, ofendendo publicamente a mulher. Foi uma coisa muito forte. Não havia como provocar mais a carnalidade de uma pessoa grega de alta estirpe. Imagina um homem chamar uma mulher de cadela no meio de rua. Virou moda, né? Tem até música, só as cachorras e tal. Você ri. Vaca, e aí vai. Eu costumo dizer que o homem que chama a mulher de cadela ou de vaca, ele esquece que ele tem uma mãe, provavelmente uma irmã, e possivelmente vai ter uma filha. Você está amaldiçoando a imagem da semelhança. Você vai ter que responder por isso um dia. A não ser que você cancele e recolha suas palavras. Cuidado com o que você fala. E aí Jesus assim humilha essa mulher publicamente. Surpreendentemente ela responde: os cachorrinhos comem das migalhas. Aquilo foi como uma bomba no inferno. Palavras insuportáveis para qualquer entidade. Então é provável que naquela situação crítica Jesus tenha até respirado aliviado, porque mediante aquele último golpe contra a estrutura de orgulho daquela mulher, ela reage de forma positiva e diz: mas os cachorrinhos
comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Gente, olha só. Olha os passos de fé dessa mulher. Ele foi surpreendido por ouvir também a declaração de humildade. Ele havia conseguido levá-la ao ponto da libertação absoluta. O poder de Deus fluía com tanta autoridade que Jesus explicou imediatamente o que havia acontecido. Aí, depois de tanta humilhação, depois da indiferença, depois da discriminação racial, depois de ter ofendida na sua identidade, no seu íntimo, na sua pessoa, depois de Jesus humilhar até o ponto, aí então vem a exaltação. E Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, seja feita isto para ti como tu desejas. Já pensou Jesus chegar para você e dizer assim: meu filho, grande é a tua fé, seja feito como você deseja. Olha que coisa mais maravilhosa você ouvir isso de Jesus. Através da humilhação, a prova de fogo, todas as cadeias demoníacas romperam-se, toda a maldição se foi. Fé tem tudo a ver com a capacidade de humilhação. Onde existe humilhação, existe fé. Diga para o seu irmão: onde existe humilhação, existe fé. Onde existe orgulho, muitas fortalezas demoníacas serão levantadas. A prova da humilhação, um grande teste. Tem-se que ter muita coragem para submeter alguém a um teste como este. O plano de ação usado por Jesus não foi outro senão uma prova de humildade. Quando Deus nos humilha, o que fazemos? Pergunte para o seu irmão: quando Deus te humilha, o que você faz? É quando você percebe lá no fundo que não são as pessoas que estão te refutando, é Deus mesmo. Pergunta ao seu irmão: como é que você reage? A, entre aspas, injustiça de Deus é quando você acha que Deus é injusto, porque Ele está abençoando ao seu irmão e não você, está abençoando toda a sua família e não você, está abençoando a sua rua, mas está abençoando a rua do vizinho, mas não a sua, está abençoando a igreja do vizinho, mas não a sua. É quando Deus está fazendo tudo por todos, menos por você. Você tem uma sensação que Deus é injusto. Ou vai me dizer que em algum momento na sua vida você não achou que Deus fosse injusto? E quando eu e você acreditamos que Deus é injusto, é porque o nosso orgulho está em xeque. Imagina. É porque nós estamos sendo confrontados na nossa estrutura de orgulho, em nossa justiça própria. A, entre aspas, injustiça de Deus está sempre em contraste com a nossa justiça própria. Sempre que nos relacionamos com uma situação onde temos uma forte impressão de Deus estar sendo injusto conosco, é porque nossa justiça própria está em xeque. De fato, poderíamos alistar vários problemas, entre aspas, no comportamento inicial de Jesus com esta mulher. Poderíamos dizer que Jesus fez acepção de pessoas. Poderíamos dizer que Jesus foi preconceituoso racialmente ou nacionalmente. Podemos dizer que Jesus a desprezou, e etc. Jesus nivelou aquela mulher com cães. Foi algo muito duro e provocante para aquela mulher. Todo este pacote fazia parte de algo que normalmente Deus faz, principalmente quando não fazemos: humilhação. Aquela mulher estava em prova. Sua situação espiritual requeria uma humilhação. Não havia outro senão este caminho de libertação para a sua família. Existem coisas na minha vida e na sua vida que só serão libertas se nós nos humilharmos. Não adianta fazer uma oração, não adianta você fazer jejum, não adianta você ir para as vigílias, não adianta você subir 365 degraus de joelhos, não adianta você fazer campanhas e mais campanhas. Para cada tipo de batalha, armas e estratégias diferentes. Existem coisas que vai só passar por libertação na sua vida. Existem coisas que você só vai receber libertação mediante humilhação. Uma das armas mais poderosas da batalha espiritual: humilhação.
Tem coisas que só vão curar em nossas vidas mediante humilhação. Existem casos de libertação de membros da nossa família que só serão libertos com a nossa humilhação. E muitos casos de endemoniamento na família estão relacionados com fortes estruturas de orgulho, como o exemplo clássico que temos dessa mulher. A filha dela estava horrivelmente endemoniada por causa da estrutura de orgulho dela. E quando ela se humilha a tal ponto, Jesus diz: grande é a tua fé, seja feito isto conforme tu desejas. Aquela mulher estava em prova, sua situação espiritual requeria uma humilhação, não havia outro senão este caminho de libertação para a sua família. O discernimento que Jesus teve aqui foi que para sua filha ser liberta daquele demônio, ela precisaria passar na prova da humilhação. Percebemos aqui uma ligação poderosa entre a humilhação e a oração respondida. Pela exclamação de Jesus, percebemos que de uma maneira surpreendente ela é aprovada pela humilhação, e na sua humilhação, em Mateus, Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Aí entra o princípio da oração. Coração humilhado, oração exaltada. Aquela mulher conseguiu se afinar surpreendentemente com o espírito de humilhação. Ela submeteu toda a sua justiça própria a uma profunda humilhação, e ao próprio Deus elevou a sua oração. Como fazemos nossas orações serem? Como podemos fazer para as nossas orações serem exaltadas? Olha para o seu irmão e diga: nos humilhando. A humilhação é a única resposta. Deus é perito em exaltar atitudes realmente humildes. Nós queremos ser exaltados sem humilhação. Olha para o seu irmão e diga: é impossível. Ela não se sentiu humilhada por Jesus, não se ressentiu, não tinha orgulho para ficar ferida. Antes entendeu que precisava se humilhar ainda mais. Tinha consciência da miséria que vivia, apesar de ser tão rica. Não mediu esforços para se humilhar, ela foi exaltada. A pergunta que eu te faço nessa noite é: quem realmente libertou e curou aquela criança? A mãe. Jesus apenas ensinou aquela mulher o que fazer e como fazer. Ensine aos seus discípulos o que fazer e como fazer. Ensine às suas ovelhas o que fazer e como fazer. Existem coisas que só eles mesmos e Cristo vão ter que fazer juntos. Não podemos criar parasitas emocionais. Ensine aos seus filhos o que fazer e como fazer. Aquele ditado de ensinar a pescar. É o que Jesus estava fazendo com aquela mulher. Ele estava respondendo àquela mulher desde o primeiro clamor dela. E foi ela mesma que trouxe cura e libertação para a sua filha. Jesus apenas discipulou aquela mulher na prova, no seminário da humilhação. Imagina, um seminário. Eu nunca ouvi falar de um seminário da humilhação. Alguém já ouviu? A gente tem um seminário de humilhação na igreja. E se condição, o meu povo, que se condição se chama pelo meu nome, se o que, gente? E condição me buscar, e condição se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei mirandópolis. Sua família, sua rua, seu bairro, o Brasil. Mas essa é a condição: humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a se tornar em um dos maiores ministérios ambulantes de libertação da época, Jesus deixou bem claro para ela: por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Que palavra foi essa? Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que palavra foi essa?
mas os cachorrinhos comem das migalhas, dos restos, da farofa que cai da mesa dos seus senhores. Que palavra foi essa? Mas os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Não tem problema se vai cair o osso, se é a carne. Não tem problema se vai cair o farelo do pão. Não tem problema. Não tem problema. O farelo para mim já é suficiente. Vai dar resultado. Olha o nível de humilhação ao qual sujeitou. Não tem problema, fica aqui embaixo de boca aberta, mas uma migalha que você largar, para mim já é tudo. Não tem problema, eu fico como um cachorro aqui embaixo. Quantos de nós estamos reclamando dentro de casa? Quantos de nós estamos murmurando? E quanto mais murmurando, mais as coisas travam para nós. Quanto nós estamos murmurando pelo que estamos sendo, vivendo, para onde estamos indo, pelo fato de estarmos onde estamos, fazer o que estamos fazendo, viver como estamos vivendo. Quantos de nós não estamos murmurando por uma posição, por causa da posição? Porque hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, mandar fazer aquilo, outro. Por que falando de tal está fazendo e eu não estou? Quantos de nós não estamos murmurando e dando voltas no deserto? Quantos de nós não estamos retardando e estamos ficando com áreas de nossas vidas terrivelmente endemoniadas por causa do nosso orgulho? Quantos de nós estamos buscando exaltação sem humilhação? Quantos de nós estamos reclamando e, ao invés de sermos gratos e reconhecermos a graça e a glória de Deus em nossas vidas? Essa mulher não quis saber de nada, senão o seguinte: não tem problema eu ser cadela, não tem problema se eu sou grega, entendeu? Eu como o resto que cair no chão da mesa dos de Israel, me ouve, não tem problema, fica aqui embaixo, porque qualquer coisa que cair para mim é lucro. Gente, é muito isso. E quando Jesus ouve essa mulher falar isso, ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. E essa fé foi tão grande que ficou como referência na palavra de Deus. O nome dessa mulher, a atitude dela, perdura até hoje. O nome não, a atitude dela perdura até hoje, ficou na história. Sabe que isso vai acabar? Nunca. Essa mulher ficou eterna aqui, ó. Quais ações eternas você está gerando no mundo espiritual? Quais valores eternos você está gerando no mundo espiritual? Agora eu te pergunto: quais valores de orgulho você está gerando no mundo espiritual e em cada área de sua vida? E quais os lucros disso? Perceba que toda pessoa ingrata era uma pessoa miserável, de alguma certa forma. Você dá 5 centavos para um cara que te pede uma esmola. Sabe o que ele diz para você? Não precisa disso não. Reclama, joga até fora, vai continuar lá na miséria, porque não tem a capacidade de ser grato pelo pouco. Imagine pelo muito. Ser fiel no pouco e no muito. Mas se você não for fiel, no mínimo sendo grato no pouco, fica aí esperando pelo muito. A maior marca de um avivamento é a oração feita com humilhação, confissão de pecados, íntimo quebrantamento. Em 2 Crônicas 7,14, Deus declara que a humilhação precisa ser o carro-chefe do processo que faz nossas orações serem ouvidas, nossos pecados perdoados e a nossa nação curada. O avivamento e a cura começam com humilhação. Aparentemente isto é tudo. Isto tudo é uma luta desigual. De um lado estão as nossas necessidades, problemas, feridas, justiça própria, ressentimentos, desilusões, etc. Do outro, uma perspectiva de humilhação. O que está pesando mais na sua vida? Isto explica o que você tem experimentado a nível de ser liberto e de libertar outros. Não é que Jesus foi diferente. Não é que Jesus estava dando um gelo, mas o gelo foi uma estratégia, não era do seu caráter e natureza, mas era a estratégia de responder o clamor daquela mulher. Ele já estava respondendo a ela sem responder nada. Ele já estava atendendo a ela sem dar a mínima atenção. Ele já estava respondendo a ela e manifestando um milagre na vida dela, não respondendo nada. Ele estava mexendo com a estrutura de orgulho dela. Como? Primeiro, não lhe dando palavra, humilhando ela. Segundo, ele disse que não veio senão para os da casa de Israel. Não é que Jesus era racista,
Mas Jesus estava mexendo com o ego dela, mediante ela ser grega, orgulho nacional. Aonde você tem um problema de orgulho, vai ser que Jesus vai mexer. Não é que Jesus compara pessoas com animais, mas esse é o último estágio para ver até onde ela iria. E ele a compara com um animal imundo. Se tem um animal que judeu detesta e acha abominável, é o cachorro, é o cão, tão cultuado e adorado no Brasil. Calma. Considerado um animal imundo, seu sacrifício uma abominação. Os cães ficarão de fora. Sabe o que o cão representa na Bíblia? Falsos profetas, ministros cobiçosos e os hipócritas ficarão de fora. Falsos profetas, ministros. Eu sonhei com um cachorro. Foi? Quais são os falsos profetas na sua vida? Quais os ministros cobiçosos e quais os hipócritas que estão latindo para você? Você toma cuidado, porque são guardiões da sua vida. E essa mulher responde: mas os cães comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Não tem problema, eu fico aqui embaixo, você pode me enxotar, me botar para fora, você pode me dar o resto que eu como, mas isso para mim já é o suficiente. Que palavra você pode liberar para Jesus nessa noite? Essa mulher disse: mas os cães comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Que palavra você pode liberar para ele nessa noite? O que você poderia dizer para Jesus? Essa mulher disse isso. Qual área da sua vida pode estar horrivelmente endemoniada? Feche seus olhos. Eu não sei se você se identificou com essa mensagem. Eu não sei se ela chegou ao seu coração. Eu não sei se de alguma certa forma ela falou ao seu coração. Eu não sei. Eu gostaria que você meditasse. Quantas vezes você clamou a Deus e parece que Ele não te deu palavra? Quantas vezes você gritou, berrou, desesperou? Quantas vezes você chorou? Quantas vezes que parece que as suas orações não passavam no teto, ricocheteavam entre as paredes, parece que não subia, parece que Ele não ouvia você? Quantas vezes você teve a sensação que Ele não te deu nenhuma resposta, nenhuma palavra? Quantas vezes você parou para ouvir e só ouviu o silêncio e teve como único companheiro a solidão? Quantas vezes? Quantas vezes você disse: eu não acredito que isso está acontecendo comigo? Quantas vezes você não desejou que fosse até mesmo um pesadelo? Quantas vezes você falou assim: comigo não, mas justo comigo? Mas Deus, por que comigo? Deus, justo comigo? Mas Deus, eu não acredito que eu estou passando por isso. Eu não acredito que eu estou passando por isso de novo. De novo. Você desespera, você chora e chora, e as lágrimas saem queimando de dentro dos seus olhos, correndo pelo seu rosto. Você chora parecendo criança, a ponto até de babar. Há uma dor no seu coração, há um desespero. E você se sente flechado. E você se pergunta: por que eu fui flechado? Por que eu fui ferido? Por que eu fui traspassado? O que foi que eu fiz? Por que, Deus? Por quê? E você começa a questionar Deus e para ver tudo que você fez, tentando ganhar um mérito com isso, buscar uma justiça justificável que vá contra a situação que você está vivendo, para que você receba uma absolução.
Aí você olha para outras pessoas e começa a se comparar e vê que você acha que aquelas pessoas, outras pessoas são até inferiores, que você até faz melhor, é melhor, está melhor, vive melhor, que você buscou ser idôneo, justo, sábio, íntegro, verdadeiro. A sensação que você tem é que você nasceu condenado a ser infeliz, que parece que não vai dar certo, você desespera, você deprime, já não quer comer, só quer dormir, não quer botar o rosto no portão, não quer sair de casa, não quer receber ninguém. A vontade que você tem de botar uma mochila nas costas, um tênis no pé e sair andando igual um louco, desesperado, por uma estrada sem fim, sem saber onde vai chegar, sem destino, sem propósito. Mas você só quer andar e andar e andar e andar e andar e andar. Ou tomar um banho bem frio, gelado. Vestir uma calça, botar uma camiseta, olhar pela janela, respirar o ar frio da noite e olhar o horizonte. E aí você lembra daquelas palavras que diz o que fazer e para onde ir se só não tem as palavras de Deus. Você quer se perder no silêncio? Você ouvir uma música para relaxar? Você quer se esvair? Você quer correr? Você quer até dançar para aliviar a tensão? Você está em crise existencial, sensação de abandono, uma tristeza profunda. Parece que você ficou para trás, está atrasado. Você se sente só e parece que está só. Talvez você não quis ficar só, mas foi abandonado. Ou talvez você realmente quis andar só porque, mediante o seu orgulho, você se julgou independente, buscou ser independente. E aí você se pega entendendo que você não pode ser independente, mas que você precisa aprender a ser interdependente. E aí parece que você está no deserto. Parece que você está vivendo uma tempestade. E parece que seu barco vai afundar. A família está condenada a sucumbir. Este é um obstáculo, está difícil de transpor. Por que eu fui fechado? E você se sente literalmente como um cão, como um cachorro, rejeitado, desprezado. E aí chega um momento que você não aguenta e se humilha de todo o seu coração. Você cai em si, de todo o seu coração você se humilha, de todo o seu coração. E você ouve a voz do Espírito Santo como o grito de uma águia. Você ouve a voz do Espírito Santo como uma brisa. Você vê a presença do Espírito Santo do seu lado e você percebe que há muito tempo você já não caminha com Ele. Você está distante. E é justamente no momento em que você está cercado de inimigos, e esses inimigos são tristeza, dor, humilhação, é a angústia, é a depressão, é a tristeza, é a ira, é a vergonha. Estão te açoitando, estão lutando contra você, estão mantendo você em cativeiro, estão levando você para a forca. Você vai morrer. E aí você percebe que realmente você precisa morrer. Você é a cruz. E aí você percebe que o Espírito Santo também do seu lado, mas que ele está com uma certa distância, porque você precisa ir até Ele. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabem. O problema é que às vezes nem voz você tem, senão lágrimas. Mas Ele conhece o idioma das suas lágrimas, e Ele as colhe, e Ele as responde. O que fazer?
tua vida está terrivelmente, ou pior, horrivelmente endemoniada? Quais áreas da tua vida estão horrivelmente endemoniadas? Quais áreas? Se existe alguma área da tua vida que está horrivelmente endemoniada, se humilha com Ele nessa noite. Eu não posso orar por você, porque essa oração tem que sair dos seus lábios, como sendo dos lábios daquela mulher sirofenícia. Mas os cães comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Que palavra você tem para Ele nessa noite? Que palavra você tem para Ele nessa noite? Que palavra você tem para Ele nessa noite? Essa mulher disse isso, e você, o que vai dizer para Ele? Que palavra? Por que eu fui flechado? Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa noite desejamos estar aos seus pés, nos humilhar diante da tua presença. Pai, nós não somos merecedores de tudo que temos, de tudo que o Senhor tem nos entregado, e de tudo ainda que vamos receber das tuas mãos. Nós não somos merecedores, Pai, mas nessa noite nós nos humilhamos diante do teu trono, diante do Senhor, Papai, e clamamos como essa mulher, filho de Davi: tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha esposa, tem misericórdia do esposo, tem misericórdia dos filhos, tem misericórdia da casa, da igreja. Como aquela mulher, nós nos desesperamos nessa noite. Nós nos desesperamos, Pai, clamando: olha para nós. Nós não merecemos, Senhor, nós sabemos disso, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus tão bom, tão misericordioso, tão amoroso. E em nome de Jesus, Pai, dê-nos aquilo que precisamos nessa noite. Tira todo o endemoniamento, nossa casa, nosso lar, a nossa igreja. Traga cura, traga restauração, traga libertação, Senhor, pela tua palavra. Assim se fará como deseja, Senhor, assim se faz como desejamos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, amado Espírito Santo, abrimos nosso coração diante de Ti nessa noite e Te dizemos o que precisamos. Querido, você pode dizer para Deus o que você precisa. Você pode abrir sua boca e dizer para Ele o que você precisa nessa noite. Você pode dizer para Ele o quanto. Diga para Ele, e Ele vai dizer: assim se faça como você precisa. Pai, nós te agradecemos por essa noite tão especial. Nos humilhamos diante do Senhor. Neste lugar, Fica de pé, querido. Jesus. tu desejas. Nós vamos terminar com essa música. Queria que você abraçasse o seu irmão e dissesse para ele:
Nós estamos na mesma situação. me entregar Mas diga para Ele: Deus olha para você nessa noite. totalmente. Diga assim: Deus ouve o seu clamor. Diga assim para Ele: assim como você pensa e pede ao Senhor, Teu toque Deus já está fazendo. abriu os olhos do meu coração. Você pode declarar louvor. Eu posso Vamos lá. A igreja, a noiva cantando nessa noite. me entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos. Oh Deus fiel! Oh Deus maravilhoso! Que nos escuta, que nos ouve! Vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha Oh fonte, Senhor! minha colheita, minha herança. Este lugar Neste lugar, nesta noite, Deus é real na sua vida! me entregar totalmente. Teu toque Levanta as suas mãos para o céu, deixa o Senhor tocar nas suas mãos. coração. Eu posso Quem pode ver nessa noite? Chegar, Senhor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu quero orar profeticamente nessa noite. Eu quero que você faça isso também. Porque não é só aquilo que você deseja que aconteça na sua vida, mas é aquilo que você deseja que aconteça nessa cidade. É aquilo que você deseja que aconteça na sua família. Então eu quero que você comece a lembrar de alguém agora. Alguém que deseja, que precisa da ação milagrosa de Deus na vida dele. E assim como você vai orar nessa noite, o Senhor já está fazendo. Começa a orar, igreja. Começa a orar e declarar em nome de Jesus. Minha colheita é o teu amor.
Pai, só existe um caminho para alcançar o teu coração. Só existe um gesto para alcançar o teu coração, papai. É nos humilhando diante do Senhor. Tira de nós toda arrogância, prepotência. Quebra o nosso orgulho, papai. Pai, desejamos, Pai, trilhar o caminho da humildade, da humilhação, sabendo que é o Senhor quem exalta, é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem coloca de pé. Queremos estar nas tuas mãos, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, temos uma semana abençoada, cheia da tua graça, cheia do teu poder, cheia da tua virtude, cheia, Senhor, do derramar do teu Espírito Santo. Querido, levanta a sua mão. Senhor, nessa noite eu abençoo cada mão levantada. Senhor, sobre estas mãos eu declaro o teu poder, tua graça, teu amor. Sobre essas mãos, Senhor, que vão tocar tantas e tantas vidas essa semana. Que sejam mãos humildes para abençoar, mãos humildes para alcançar, mãos humildes para abraçar, mãos humildes para levantar pessoas caídas, mãos humildes para soerguer aqueles que estão caídos. Senhor, eu abençoo cada mão nessa noite. Eu abençoo com cura, com restauração, com a tua graça, com o teu poder, papai. Nessa noite libera do teu trono, do teu amor sobre as mãos levantadas aqui nessa noite. E que cada um receba na graça, receba no poder para repartir, para compartilhar, para entregar, para abençoar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Senta um pouquinho, querido, só vou dar uma palavra para você. Quinta-feira agora, rede de homens. Na rede de homens nós vamos ter a presença dos Gideões aqui internacionais. Não esquece do seminário, porque nós vamos colocar já para fazer as inscrições, tá? E o seminário nós vamos ter a escola Casa do Pai.